Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 102 mil dólares americanos, com uma pequena queda nas últimas 24 horas de 1,5%. Da mesma forma, o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, também está experimentando uma queda ao longo desse último dia. Uma queda um pouco maior, de 2,7%, com cada unidade cotada nesse instante em 2.500 dólares americanos. A gente tem visto as principais criptomoedas do mercado apresentando alguma correção, o que era algo até natural pela forma como o Bitcoin e os principais criptoativos estavam se valorizando ao longo dos últimos dias. XRP, por exemplo, ao longo dessas últimas 24 horas está caindo mais de 5%, mesmo percentual da Solana, mesmo percentual da Dogecoin, Cardano está caindo mais de 6%, a Chainlink também está caindo mais de 5%. A gente tem visto o mercado como um todo ter uma leve correção. E a gente tem visto essa correção não só no mercado cripto, mas também no mercado de stocks, no mercado de ação dos Estados Unidos. Nesse instante, o mercado já está aberto há aproximadamente 45 minutos, no momento de gravação desse episódio, e o S&P 500 está em queda, está operando em queda de 0,31%, a Nasdaq está operando em queda de 0,55% e a Dow Jones está operando em queda de 0,3%. A gente teve no dia de hoje a primeira declaração do Fed desde o acordo firmado entre os Estados Unidos e a China, e o Powell, que é o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ele falou que o Fed segue totalmente comprometido com a inflação em 2%. E isso leva a crer que, pelo menos num curto prazo, a gente não vai acabar tendo uma redução dessa taxa de juros. É claro que no longo prazo, até o final desse ano, o mercado espera sim alguma redução, o mercado espera sim um corte da taxa de juros, mas as chances disso acontecerem já na próxima reunião do Fed estão caindo. E com essa queda dessa chance do corte já na próxima reunião, está fazendo com que o mercado fique um pouco menos otimista com esse curto prazo. Então a gente está vendo cripto caindo, a gente está vendo o mercado acionário caindo, a gente está vendo todo o mercado corrigindo de uma forma geral. De qualquer maneira, no dia de ontem, no ETF de Bitcoin Spot, a gente teve uma entrada bastante considerável ao longo do dia 14 de maio, ao longo do dia de ontem. Foi um inflow de 3.108 unidades de BTC. E não foi só no ETF de Bitcoin que a gente teve entrada, no ETF de Ether a gente também teve uma fortíssima entrada de 23.706 unidades de ETH, o que em dólar americano dá mais de 63 milhões. Entrada bastante simbólica, bastante robusta, porque afinal de contas, no ETF de Ether foi o segundo dia consecutivo de inflow e no ETF de Bitcoin serviu já para romper a sequência negativa que estava começando a se formar. Importante, cenário importante, e a gente precisa acompanhar o dia de hoje para ver o que vai acontecer no mercado. Se o mercado continuar em queda, se os investidores tradicionais continuarem um pouco mais ressabiados com o prognóstico de curto ou médio prazo, talvez a gente veja saída nos ETFs ao longo desse dia 15 de maio. Mas de qualquer forma, você já sabe, a gente vai acompanhar aqui no Giro Bitcoin e vai trazer isso para vocês no episódio de amanhã. Dando continuidade ao episódio de hoje, a Coinbase, uma das maiores corretoras do mundo, que inclusive é listada na Nasdaq e que recentemente entrou no índice S&P 500, anunciou oficialmente que está buscando mais negócios para adquirir, mais negócios para comprar, depois da aquisição da Deribit por 2,9 bilhões de dólares. Abre aspas, estamos sempre de olho em oportunidades de aquisição, disse o Armstrong, que é o CEO da Coinbase, a Bloomberg no dia de ontem. Ele acrescentou que a empresa possui um balanço patrimonial robusto que pode ser utilizado. Eles compraram justamente a Deribit para poderem passar a dominar também a parte de derivativo, afinal de contas, a Deribit é a maior corretora de derivativos do mundo e agora isso está debaixo do guarda-chuva, está debaixo do portfólio da Coinbase. E a Coinbase, pelo visto, está no mercado querendo fazer mais aquisições para ampliar ainda mais o seu domínio em diferentes áreas. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre a questão da adoção do Bitcoin como reserva estratégica por parte de diversos países, agora é a vez da Ucrânia. E, segundo algumas fontes, o projeto de lei que versa sobre a adoção do BTC como reserva estratégica está em estágio final de execução para ser proposto para o legislativo local, para aí sim
fazer todo o trâmite de aprovação ou não. Vale ressaltar que um legislador já tinha falado lá em 6 de fevereiro, durante um evento Cripto 2025, que aconteceu em Kiev, que eles estavam submetendo um rascunho desse projeto de lei para a criação de uma reserva de cripto. E agora, esse projeto de lei está na sua fase final já de confecção para sim ser submetido para o legislativo local. Vale ressaltar que, de acordo com algumas fontes, como por exemplo o site bitcointreasuries.net, a Ucrânia já tem uma grande reserva de Bitcoin. Segundo esse site, a Ucrânia já tem 46.351 BTC. Vale frisar que não se sabe se em alguns momentos eles já tiveram que queimar, tiveram que liquidar, vender esse Bitcoin, ainda mais com todo o esforço de guerra que eles estão tendo ao longo dos últimos tempos. Mas, de qualquer forma, se isso for verdade, se eles realmente continuarem com essa quantidade de Bitcoin, eles são o 4º país do mundo que mais possui Bitcoin. O primeiro é os Estados Unidos, com 198 mil BTC. O segundo é a China, com supostamente 190 mil. Terceiro é o United Kingdom, com 61.245. E quarto já viria a Ucrânia, com 46.351. Butão, para vocês terem uma ideia, que faz há anos a mineração do BTC, de vez em quando faz alguma venda para poder pagar alguma despesa do governo, tem 12 mil unidades de Bitcoin. E El Salvador, que compra um Bitcoin todo dia como parte de uma estratégia de longo prazo, tem 6.175. Ou seja, se a Ucrânia tiver de fato 46 mil, é uma quantidade bem significativa e bem robusta. De qualquer forma, os legisladores estão fazendo toda essa tramitação do projeto de lei, vão submeter para começar a tramitar, e aí a gente vai acompanhar de perto e vai trazer os resultados para você aqui no Giro Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, 2 notícias rapidinhas. A primeira delas é que um diretor do PayPal, especificamente o diretor da parte de cripto e de ativos digitais, falou que o PayPal tem interesse de ser o gateway para o Bitcoin cripto na adoção mainstream. Vale ressaltar que o PayPal tem 434 milhões de consumidores ao redor do mundo. O PayPal tem mergulhado cada vez mais no mercado cripto, inclusive ele já tem uma stablecoin de dólar americano, a PYUSD, e agora eles estão falando cada vez mais sobre as criptomoedas de fato, né, sobre os criptoativos de fato. Então isso é muito interessante por questão de adoção. 434 milhões de usuários no mundo todo é um número que não pode se desprezar. E para fechar, a última notícia rapidinho é que recentemente rolou um rumor no mercado de que o Trump, que a família Trump, na verdade, iria lançar uma nova meme coin. O Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, negou que essa meme coin vai ser lançada pela família ou pelo presidente Trump. Inclusive, a rede social deles, a Truth Social, publicou que é uma fake news que, ao contrário dos rumores, a Truth Social não estava lançando nenhuma meme coin. Então, fique muito atento, porque sempre quando tem esse tipo de especulação, algum espertinho, algum golpista já lança uma meme coin, já cria um token falando que é um token oficial e começa a venda por aí. Então, se você gosta de investir em meme coins recém-lançadas, muito cuidado, muita atenção, porque é fake news que a Truth Social vai lançar uma meme coin agora. E se você chegou agora aqui no episódio, meu muito obrigado, tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve, deixa o seu like, coloca o seu comentário aqui embaixo, que eu busco responder todos eles, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a ter essa continuidade no YouTube. Tá vendo a gente por algum stream de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music? Passa a seguir a gente por aqui, dá 5 estrelinhas, que isso faz com que o nosso podcast seja cada vez mais distribuído, cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Meu muito obrigado novamente pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!